Por que o Brasil agora? É a pergunta estampada em manchete no jornal El País, um dos grandes jornais no cenário internacional. Por que o Brasil e agora? E diz, está gerando perplexidade dentro e fora do país a crise criada repentinamente no Brasil, surgindo protestos nas ruas, primeiramente em cidades ricas como São Paulo e Rio de Janeiro, e agora estendendo-se a todo o país, inclusive a brasileiros que vivem no exterior. Isso é o que diz o jornal El País. E vai, porque sabem aqueles que protestam em razão dos preços dos transportes públicos, jovens que normalmente não usam o transporte público porque possuem carro, algo impensável, diz o jornal. Enfim, mais uma parte da matéria, aliás, o final, diz aqui, querem, por exemplo, o que querem eles, né? O que querem esses jovens? Pergunta o jornal. Querem eles, por exemplo, serviços públicos de primeiro mundo. Querem uma escola de qualidade, que não existe. Querem uma universidade não politizada, ideologizada ou burocrática. Querem moderna, viva, que os prepare para o trabalho futuro. Eu estou traduzindo aqui, por isso a dificuldade, senador Rubem Figueiró. Querem hospitais com dignidade, sem meses de espera. Querem ser tratados como pessoas. Querem que não morram 25 recém-nascidos em 15 dias em um hospital de Belém, no estado do Pará. E conclui a matéria dizendo o seguinte, que em faixas expostas nas passeatas, senador Paim, se lê: país mudo é um país que não muda. E também faixa dirigida à polícia: não dispare contra meus sonhos. Alguém pode negar a um jovem o direito de sonhar? É a repercussão internacional, faço referência apenas a esse jornal, mas todos sabem que a imprensa internacional oferece um bom espaço às manifestações populares que estão ocorrendo no Brasil nos últimos dias. É evidente que estas manifestações não têm por objetivo apenas protestar contra o aumento da passagem de ônibus, do transporte público. Tem muito mais por trás desta revolta dos jovens brasileiros. A vaia que a presidente Dilma recebeu, monumental vaia, antecedendo o espetáculo futebolístico no estádio Mané Garrincha no último sábado, não foi uma vaia em razão do preço da passagem de ônibus em Brasília. Não foi. Há muito mais por trás destas manifestações. E eu aproveito frases de José Carlos de Azeredo. Ainda há um resquício de brasa sob o silêncio aparente das cinzas. É a tradução literária do que está ocorrendo no Brasil. O que estava por detrás das vaias no estádio Mané Garrincha? O preço do transporte? Não.
é muito mais do que isso. Hoje, governistas procuram dissimuladamente afirmar que a elite vaiou a presidente. E nós sempre vimos no Brasil um estádio de futebol como o templo do povo trabalhador. Sim, o estádio de futebol é o palco do povo simples do Brasil. Repentinamente, os governistas afirmam tratar-se de elitistas que vaiaram a presidência, a presidente da República. Ora, eu estive lá. Não estive nos camarotes onde estavam os representantes da elite. Eu estive nas arquibancadas, onde estavam representantes da população. E vi que não era a elite que estava ali a vaiar. Era o povo brasileiro. Classe média, preponderantemente, talvez. Não a elite. A elite estava ao lado da presidente, nos camarotes luxuosos, com ingressos oferecidos como cortesia pelas autoridades que organizam a Copa do Mundo no Brasil. Lá estava a elite. O povo estava do outro lado, e quem esteve no estádio pode fazer a leitura correta. Foi uma vaia espontânea, não preparada, repentina, uma manifestação de indignação que explodiu, e explodiu inesperadamente. Mas é bom perguntar por que isto ocorre. Porque os jovens estão nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, em outras capitais do país, em outras cidades brasileiras. Pegam como gancho 0,20 centavos de aumento na passagem do ônibus, mas é apenas o gancho. Pergunte aos jovens que estão terminando seus cursos ou que terminaram suas faculdades. Um amigo do Paraná me pediu que fizesse essas perguntas aqui. Perguntem a esses jovens. Eles dirão que estão revoltados com tudo que têm que aceitar, principalmente com o que é imposto pelo Estado e pela sociedade mercadológica. O jovem de hoje quer uma sociedade mais solidária. E eles sabem que não podem fazer nada para arrumar o que gostariam de modificar. Tirar uma beiradinha em revolta contra o aumento de 0,20 dos transportes passa a ser um ponto de satisfação ou de marcação de posição, como é a vaia à presidente Dilma. Vejam, quem são os jovens que estão nas ruas do Brasil? Eles não são de partido político, não estão engajados em partidos políticos. Eles não são jovens abandonados pelos pais, são jovens abandonados pelo sistema. São jovens descrentes no sistema. Estão revoltados com os políticos, de modo geral, com os governantes, com o sistema bancário, com o sistema educacional, com o sistema de saúde, com o custo do transporte também, com a segurança e muito mais. Estão revoltados agora com a polícia, com os policiais, mas, sobretudo, é preciso dizer, com a política e com os políticos. No Brasil fala-se muito que está sobrando emprego, quase pleno emprego, mas não se fala que esta sobra é do subemprego. De cada 5 jovens que se formam em cursos superiores, 4 ficam desempregados para o mercado que estudaram, sendo que são obrigados a se submeterem a empregos de pequena remuneração, distante do que sonharam e para o que estudaram. Em parte é o mesmo fenômeno que já experimentou os Estados Unidos, quando sobravam vagas para o subemprego. Aí deixaram entrar os jovens de países subdesenvolvidos que para lá migraram.
O que está acontecendo é o começo de um movimento de protesto, desejando mudança de tudo. É no Brasil e em outros países do mundo esse fenômeno vem ocorrendo. O quadro é difícil e essa transição vai acabar ocorrendo, porque são poucas as possibilidades que os nossos governantes têm para construir uma sociedade menos violenta, mais solidária e mais responsável. Os jovens de hoje em todo o mundo querem o reconhecimento pela sociedade da sua condição básica, que elege em primeiro lugar o item dignidade. É evidente, senador Rubem Figueiró, que a mola propulsora destas manifestações, que alavancou também a vaia à presidente Dilma no último sábado em Brasília, é esse sentimento de indignação diante dos escândalos de corrupção que ocorrem no Brasil. Esses jovens não pretendem só a cidadania, com o mero direito ao consumo e seus deveres e obrigações para com as leis. Está em marcha o movimento pela mudança. Só que a cegueira do ser humano, e principalmente daqueles que ainda rezam para um ser invisível, vai uma vez deixar, essas são palavras de um amigo do Paraná, veja o que ele escreve: está em marcha uma grande mudança, só que a cegueira do ser humano, e principalmente daqueles que ainda rezam por um ser invisível, vai mais uma vez deixar passar tudo seguindo, mais uma vez, pela contramão. Na verdade, há uma insatisfação latente contra o sistema vigente no país. Na última sexta-feira, daquela tribuna, fiz um relato sobre o que penso do sistema implantado no Brasil, consolidado nos últimos 10 anos e que se tornou suprapartidário, que foi transplantado para estados e para municípios. O sistema da promiscuidade política, o sistema da desonestidade. É exatamente esse sistema que estabelece um processo de barganha interminável entre poderes da República. É exatamente esse sistema que limita a capacidade de investir do Estado brasileiro em setores essenciais, como a saúde, como a educação, como o transporte, como segurança pública e infraestrutura. É exatamente a razão dos protestos que explodem país afora. E nós queremos manifestar a nossa concordância com os manifestantes das ruas do Brasil. Com agora os manifestantes dos estádios luxuosos do Brasil, superfaturados. Nós queremos manifestar a nossa concordância com as manifestações pacíficas, porque democráticas e civilizadas, evidentemente, não podemos manifestar a nossa concordância com a violência. É possível movimentos jovens pelas ruas do país sem violência. E nós não queremos, nesta hora, identificar responsáveis pela violência que vem ocorrendo, até porque nós não teríamos condições de identificar com correção e certamente cometeríamos injustiças. Temos que condenar a violência de parte a parte. Se há violência da parte de manifestantes, condenemos-na. Se há violência da parte de policiais, condenemos-na. E há a possibilidade da investigação apurar e identificar os responsáveis pela violência para que se estabeleça a punição que se exige. Mas nós não podemos asfixiar manifestações democráticas. Nós não podemos condenar a vaia, porque não condenamos os aplausos. Ora,
Senhor presidente, senhores senadores, quem está sendo vaiado é o sistema. O protesto das ruas é um protesto contra esse sistema que tem que ser destruído. E se popularizou pelo balcão de negócios que instalou. O balcão de negócios que favorece o aparelhamento do Estado em nome de um projeto de poder de longo prazo. Não há um projeto de nação como prioridade no Brasil. Não há. Há 10 anos dá-se sustentação a um projeto de poder. Em nome deles, idealizaram esse fantástico mensalão que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Em nome desse projeto de poder, construiu-se verdadeira fábrica de escândalos no Brasil, a partir do governo da União. Com filiais, a partir dessa matriz, filiais que se instalaram também em estados e municípios brasileiros. Não há dúvida de que aqueles que escreveram nestes dias, tentando interpretar o sentimento da juventude, haverão de concluir que a origem, que a força motora desta movimentação rebelde é o sistema vigente no país. Como escreve Gaudêncio Torquato, um zumbido ecoa forte nos ouvidos de governantes dos mais diversos recantos do planeta, fruto de manifestações que tomam conta de praças e ruas de tradicionais centros urbanos. São Paulo e Rio de Janeiro são palco de movimentos que arrastam grupos dos mais variados setores da sociedade em passeatas que culminam em vandalismo. O foco das ações mais retumbantes nas duas principais capitais do país é o protesto contra o aumento das passagens de ônibus. Mas palavras de ordem, ecos e ruídos de grupamentos diversos também se fazem ouvir pelo território, a expressar uma locução em defesa de interesses de classes, etnias, gêneros e religião, entre outras frentes. A par das intenções explícitas de cada movimento, que lição pode-se tirar da efervescência social que se expande pelos continentes e que se acentua em nossos trópicos. O pano de fundo sobre o qual se projeta o cenário de movimentos populares, protestos e ondas de insatisfação deixa ver duas crises, a econômico-financeira e a política. Crises que têm origem nesse sistema que temos que combater. Senhor presidente, eu tenho insistido em afirmar que a principal missão de quem faz política no Brasil hoje é contribuir para que esse sistema seja destruído. Vossa Excelência, não é possível. Com a parte do senador Álvaro Dias. Pois não, senador Suplicy, antes dizendo que não é possível que nos conformemos com a tese de que a governabilidade exige um sistema de promiscuidade. Governabilidade não pode rimar com promiscuidade. Afirmar que para governar o país é preciso instalar um sistema de promiscuidade como o que temos no Brasil é se conformar com aquilo que devemos condenar. O que nós estamos verificando nestas manifestações de rua, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras, Brasília, ou nos estádios de futebol, como no Mané Garrincha no último sábado, o que estamos verificando é o encontro do povo com o Brasil real. Há um confronto do Brasil ficção, plantado pelo marketing oficial inteligente, sofisticado e caro, e a realidade vivida pelos brasileiros. Esse é o confronto atual.
O Brasil real vai preponderar sobre o Brasil da ficção? Ou nós vamos continuar alimentando a ilusão de que vivemos num paraíso e não temos problemas? Senador Suplicy, com prazer à parte a Vossa Excelência. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência nos fala a respeito das manifestações que ocorreram em diversos municípios brasileiros, nas principais cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e mencionou dos problemas que algumas vezes preocuparam a todos nós por causa das violências, das depredações, da forma com que a polícia militar diversas vezes reagiu, provocando ainda maior revolta e incidentes de grande gravidade. Mas eu queria ressaltar algo que acho que todos nós podemos aprender com isto. Ainda na semana passada, eu aqui registrei uma mensagem que encaminhei ao governador Geraldo Alckmin, ao secretário de Segurança, Fernando Grela Vieira, ao prefeito Fernando Haddad, com respeito ao que havia ocorrido e estaria ainda por ocorrer. Mas eu quero ressaltar que achei positivo que, na manhã de hoje, o secretário Fernando Grela Vieira, da Segurança Pública, da Segurança do Estado de São Paulo, convidou os representantes, seja do Movimento Passe Livre, mas ainda diversos outros, representantes da Educafro, de uma pessoa que tem tido uma grande interação com os movimentos sociais de moradia, moradores de rua, como o padre Júlio Lancelotti. Menciono isso porque eles estavam ali presentes à reunião. E nesta reunião, o secretário Fernando Grela ressaltou a importância de poderem os que virão participar da caminhada de protestos ainda hoje à tarde, possam ter o procedimento considerado digamos, adequado para que não se repitam aqueles atos de violência, de agressão, inclusive com respeito a inúmeros jornalistas, como a repórter da Folha de São Paulo, que foi agredida com uma bala de borracha em seu olho, quase que causando a perda de sua vista. Mas isso se deu hoje entre 10 e meio-dia. Pelas informações dadas pelos diversos participantes da reunião, foi combinado que, antes mesmo do início da manifestação, os seus participantes irão informar a Secretaria da Segurança, ao próprio comandante-geral da PM, estava ali presente nessa reunião, e que serão informados qual será o trajeto da caminhada que sairá do Largo da Batata, ali em Pinheiros, e se deslocando para outras regiões da cidade de São Paulo. E então quero saudar o aspecto de se ter procurado preventivamente evitar a repetição dos atos lamentáveis por todos nós, né? Porque houve ali ônibus depredados na terça e quinta-feira, foram ônibus depredados, né, em número da ordem de 87, 89 ônibus. Houve depredações de instalações do metrô, de vitrines, de bancas de jornais, de propriedade de pessoas relativamente modestas, que também tiveram prejuízos. Houve incêndios aqui e acolá, e os próprios organizadores, por exemplo, do Movimento Passe Livre, disseram a mim, inclusive pessoalmente, que a orientação deles era para que não houvesse quaisquer atos de vandalismo, de violência. E disseram que eles acabaram acontecendo por causa da reação tão abrupta da PM. Mas agora, com
Com estas iniciativas, senador Álvaro Dias, eu espero, inclusive, transmitir ao próprio secretário Fernando Grela Vieira que essa reunião iria ter um saldo positivo, como espero que efetivamente aconteça, para aquilo que está por acontecer a partir das 17 horas de hoje, ali no Largo da Batata e outros lugares. Então, avaliei que era importante registrar esta reunião, na medida que Vossa Excelência tratava deste assunto também. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Suplicy, pelas informações. Pois não, senhor. Antes que retorne a palavra a Vossa Excelência, eu gostaria de, em seu nome e em nome dos parlamentares presentes, senadores presentes, saudar a presença aqui dos alunos do Instituto Federal de Brasília. Sejam bem-vindos a esta casa. Muito obrigado, presidente. Sejam bem-vindos os estudantes, que certamente também representam o sonho daqueles que nas ruas do Brasil protestam, alimentando a esperança de viver um futuro melhor. Eu recolho a parte do senador Suplicy e apenas dizendo que eu considero o uso desta bala de borracha um atraso imperdoável. Não é possível que não encontremos mecanismos mais modernos, mais eficientes para administrar a revolta popular. É evidente que nós podemos encontrar, sim, outras formas mais civilizadas, pacíficas, de enfrentamento. Obviamente, é o que se pratica no Brasil nos últimos anos, a bala de borracha. Mas está na hora de pensarmos em outras alternativas, eliminando essa hipótese. E para concluir, senhor presidente, essas manifestações, eu repito, as vaias de protesto, as caminhadas pelas ruas do Brasil, significam o brado do jovem brasileiro contra esse sistema político ultrapassado, que é a matriz de governos corruptos, escandalosos, coniventes com o crime e provocam a revolta inevitável. É, sem dúvida, o protesto contra um parlamento incapaz. É o protesto contra uma oposição impotente, num sistema de desequilíbrio brutal, em que a representação popular está estabelecendo um confronto desigual entre situação e oposição, com a oposição numericamente limitada, incapaz de cumprir a sua missão no parlamento. Nós temos que, humildemente, entender que essas manifestações de rua, que os protestos dos jovens brasileiros se dirigem a todos nós, às instituições públicas brasileiras, aos partidos políticos, aos políticos de forma geral, aos três poderes, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, sobretudo. Porque o Brasil não caminha bem. Nós estamos como um barco à deriva, porque é bom repetir sempre, não há um projeto de nação, o que há é um projeto de poder. E com isso, as principais bandeiras populares foram rasgadas e jogadas na lata do lixo da história nesses últimos 10 anos no país. Essa é a causa, sem dúvida, do protesto, esta é a causa da revolta. Se o presidente me permite, eu ainda concedo uma parte ao senador Ataídes com satisfação para depois concluir o pronunciamento. Obrigado, senador Álvaro. Eu tenho dito aqui, senador, por algumas vezes, que a situação do nosso país muito me preocupa.
Eu disse aqui algumas vezes que o nosso país, a nossa economia está indo bem, mas está indo mal. Disse isso algumas vezes. E como empresário que sou, lá na ponta a gente percebe o que está acontecendo. Eu cheguei a dizer a alguns amigos que a qualquer momento o povo brasileiro iria se manifestar, principalmente os jovens. Porque os jovens, eles têm atitude. Não estou querendo dizer que os mais velhos também não têm. Mas o jovem, até por sua natureza, é mais atirado. Eu estava prevendo, sim, que a qualquer momento a nossa sociedade viesse realmente a se manifestar. Um amigo me disse o seguinte: mas o porquê brigar por causa de 20 centavos numa passagem de ônibus? Eu disse: não, eles não estão na rua por causa dos 20 centavos. Eles estão na rua por um direito que lhes que lhe é de direito. E eu percebo, senador Álvaro, depois analisando carinhosamente o que está acontecendo, o fato maior que está levando o nosso povo à rua, com toda a razão, e eu peço que seja pacificamente, o que está levando é a corrupção nesse país. A corrupção é que está pegando esse salário e está devorando esse salário do povo. Não é os 20 centavos que estão brigando pelos ônibus. E acho mais, e acho que a tendência dessas manifestações doravante vão ser sucessivas. E para isso o governo federal vai ter que tomar uma atitude imediatamente. Vai ter que olhar a nossa economia, vai ter que olhar o problema o problema da infraestrutura, da logística, a reforma política, senador Álvaro. Vossa Excelência, que é tão conhecedor desta casa, esta reforma política já devia ter acontecido há muito tempo. Então, isso me preocupa muito. Agora, esta maldade, essa maldita e perversa corrupção no país, que hoje eu acredito que deve chegar, agora com a história da Copa, então deve ultrapassar os 150 bilhões de reais, esta sim. Esta é maldita e perversa e corrói o salário do nosso trabalhador. E é a causa dessas manifestações, acredito eu. Muito obrigado, senador. Obrigado, senadora Thaís. Vossa Excelência valoriza sempre o nosso discurso com seu à parte. Agradeço ao presidente Rubem Figueiró pela concessão do tempo e concluo dizendo que nós somos obrigados a fazer, é nosso dever, fazer a leitura correta do que está ocorrendo no Brasil. Essas manifestações não estão ocorrendo porque os jovens resolveram se divertir nas ruas. Essas manifestações estão ocorrendo porque há uma causa latente que tem que ser identificada pelos agentes públicos. Ou nós que representamos a população, ou eles que governam o país, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, ou mudamos o Brasil, destruindo esse sistema promíscuo, ou seremos atropelados pela sociedade brasileira. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, presidente.